Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando nesse momento mais um estudo da nossa série Pontos Principais da Doutrina Espírita. Hoje nós estamos no último item, que é o esquecimento do passado, do tópico Reencarnação dos Espíritos. Então, com esse estudo de hoje, nós fechamos esse tópico aí sobre a reencarnação. Lembrando que também esse item que nós vamos estudar hoje, o esquecimento do passado, tem um roteiro dedicado na apostila da FEB, que está aí para vocês e que está disponível, para quem quiser fazer o download lá no site da FEB. Então, sobre o esquecimento do passado, nós inicialmente trouxemos essa frase que eu entendo que sintetiza tudo que nós vamos trabalhar nos próximos minutos aqui no nosso estudo. Para mim, de uma capacidade sintética, de síntese realmente fenomenal, que Miramês teve, e é por isso que eu trouxe aqui para iniciar o nosso estudo, e mais uma vez reforçando, que traz tudo aquilo que nós vamos explorar nos próximos slides de uma forma resumida. Miramês diz pela psicografia de João Nunes Maia, está lá no volume 8 do Filosofia Espírita, acerca da questão 392, que Miramês nos traz essa frase sobre o esquecimento do passado. Vamos ler? O esquecimento das vidas passadas é uma bênção de Deus para manter a alma preocupada com a sua vida presente. Então, de uma forma muito simples, Miramês nos traz o resumo de tudo que nós vamos explorar. Ele fala que isso, esse é o tema da noite de hoje, é uma bênção divina, o esquecimento do que se passou com o espírito nas vidas anteriores, nas existências anteriores, é, acima de tudo, uma bênção de Deus. Por quê? Para que a alma, o espírito encarnado, possa manter-se preocupado, ou seja, focado na vida, na existência atual. E eu lembro de uma frase de Leon Denis, que está no livro Depois da Morte. Leon Denis fala que a vida ela já traz as suas tribulações, os seus pesos, para os nossos ombros. Imagina se nós tivéssemos que acrescentar a esses pesos as vergonhas, os sofrimentos das vidas anteriores. Realmente seria muito difícil para que o espírito pudesse, com isso, ter a sua atenção voltada para aquilo que ele precisa desempenhar na vida atual. E realmente é isso. Como é que a nossa existência já é cheia de tribulações, das dificuldades que nós temos que enfrentar, e realmente, se a gente juntasse a isso, tudo que nós já passamos através da lembrança, da recordação, em existências anteriores, seria muito difícil para nós, um peso ainda maior sobre os nossos ombros, que dificilmente nós conseguiríamos dar a atenção necessária para aquilo que nós precisamos atravessar na existência atual. Então, Miramês resume muito bem e nós vamos detalhar isso nos próximos slides. Então, sobre a necessidade do esquecimento do passado, eu trouxe a questão 392, como eu falei, é a questão que Miramês trabalha lá nesse item que eu acabei de falar, do Filosofia Espírita, no volume 8. E nós vamos ler a pergunta que Kardec faz aos espíritos instrutores sobre essa questão. Por que perde o espírito encarnado? E aí nós vamos ver que o encarnado faz toda a diferença. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos instrutores respondem: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado,
o homem é mais senhor de si. Então, os espíritos instrutores respondem a Kardec, e mais uma vez eu falo, né? O encarnado faz toda a diferença, e porque quando o espírito está no mundo espiritual, né, fora do corpo de carne, ele tem sim consciência dos fatos que se passaram né, em vidas, em existências anteriores. Mas no desempenho, em uma nova jornada, ou seja, de volta ao corpo de carne, por sabedoria e misericórdia divina, né, Deus permite, através do véu do esquecimento, que essas lembranças sejam ofuscadas, sejam temporariamente apagadas, né, se é que a gente pode usar esse termo, para que o espírito se dedique àquilo que ele precisa fazer no desempenho. Nós vimos no item anterior sobre o planejamento reencarnatório, então o espírito faz a programação, né, da sua vinda, a programação macro, né, e precisa se dedicar a essa nova jornada com o seu vigor, com toda a sua dedicação, né? Por isso que, esquecido do passado, o homem, o espírito encarnado, é mais senhor de si e tem condições de, assim, ter o melhor desempenho nessa nova existência. Sobre o esquecimento do passado e livre-arbítrio, olha que questão, nesse e nos próximos slides, nos próximos 3 slides, nós vamos trabalhar um item muito importante, que é o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Está no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, o item 11 que fala exatamente sobre o esquecimento do passado. É um item riquíssimo, né, e que nós vamos trabalhar aqui nos próximos slides, que tem mensagens, né, que são muito importantes para o entendimento do porquê, né, porque Deus nos permite o véu do esquecimento, né, para que a gente... nós vamos destacar isso nos próximos slides, então, né. Começando por esse, vamos ler para a gente ver a mensagem que a gente destacou. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio, né? Então, olha que interessante, né? Se o véu de esquecimento está sobre nós, né, quando encarnados, é porque nisso houve a opção, né, a escolha de Deus para nós, e que nisso há vantagem, né? Aí nós remetemos lá para aquele atributo, né, da divindade: Deus é soberanamente justo e bom, né? Então, nesse véu do esquecimento, só há justiça e bondade para conosco, né? Necessário se faz, né? Por quê? Porque essa lembrança ela traria realmente efeitos gravíssimos para nós, né? No Evangelho são citados dois casos bem claros, né? Ou a questão, né, de humilhar-nos perante as lembranças do que nós já cometemos de iniquidades, de injustiças, para com muitas vezes, como nós vamos ver na sequência, com aqueles que estão próximos a nós, né? Ou então exaltando-nos o orgulho, né, que está aí um dos principais entraves ao nosso progresso, né, o orgulho e o egoísmo, né? Então, nesse caso, sendo através das lembranças humilhados perante aqueles equívocos que nós que cometemos nas vidas anteriores, ou muitas vezes com os que estão próximos a nós, né? Ou exaltando-os o orgulho, né, ante posições que nós ocupamos no passado e que hoje não né, nos convém a lembrança, né? De uma ou de outra forma, o entrave ao livre-arbítrio, que uma das coisas mais importantes que o espírito tem para o seu desempenho na atual jornada, né, o livre-arbítrio, seria afetado de uma forma ou de outra, né? Então, esse é o primeiro ponto que nós trazemos aí nesse item 11 do Evangelho, né? Se existe o véu do esquecimento, está relacionado com a justiça e a bondade de Deus, e nisso há vantagem para nós.
Sobre o esquecimento e as tendências instintivas, ou seja, aquelas que nós trazemos, né, as tendências inatas que nós trazemos antes, né, do nascimento e que se manifestam, né, no nosso comportamento, nas nossas ações, né? Vamos ler o que está lá no Evangelho. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que seria prejudicial. Então, essa mensagem é muito importante para o entendimento desse item nosso, da nossa programação de estudo, né? Porque, como eu falei anteriormente, frequentemente está aí, né, o espírito reencarna no mesmo meio que já viveu, ou seja, ele tem relação com espíritos com os quais já teve experiências e muitas vezes experiências que levaram, né, a erros, né, a equívocos, a contrair dívidas, né, a necessidade de, nessa atual existência, reparar o mal que tenha sido feito em outra vida anterior, né? Então, se reconhecesse nessa existência, né, as personagens, né, daquilo que ele vivenciou no passado e que, né, muitas vezes foi algoz, né, desses que hoje desempenham papéis muitas vezes próximos, né, esse sentimento poderia despertar novamente, né? Então, olhem, observem só a misericórdia, né? Isso é misericórdia divina, né, para conosco, né? Porque Deus nos deu o que nós precisamos, né? Que é o que? A voz da consciência e as tendências que nós temos para as chamadas, né, as tendências instintivas, que são as tendências que se manifestam nas nossas ações, no nosso comportamento. Basta isso para que o espírito saiba aquilo que ele precisa trabalhar, né? E outro dia, fazendo um estudo exatamente sobre esse tema, né, a gente comentava com os companheiros, né? Se nós fizermos ligarmos, né, o espectador, né, de nós mesmos, né, e fizermos um olhar atento para a nossa intimidade e atentarmos para esses comportamentos, essas tendências que estão aí descritas, né, nós vamos claramente saber em que pontos nós precisamos trabalhar, né? Nós sabemos, somos sabedores disso, e isso nos basta, né? Ou a voz da consciência, né? Aquilo que, né, constantemente nos chega como, né, como uma lembrança de onde está o meu foco, onde deve estar o meu foco de trabalho, né? Então, essa questão nos remete até para o autoconhecimento, né? Para aquilo que nós precisamos estar sempre despertos, atentos para a nossa intimidade, pois aí reside, através dessas tendências instintivas, exatamente aquilo, os pontos que nós devemos trabalhar, nós devemos estar atentos nessa atual jornada, né? Então, lembrando que, não se recordando do que se passou, Deus nos priva daquilo que seria prejudicial a nós, né? E que foi claramente descrito aí nesse trecho do Evangelho. Né? Continuando, né, no item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, vamos ler. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, ou seja, somos herdeiros de nós mesmos. Né? Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é porque praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente,
nenhum traço mais conservará. Então, olha que importante, gente, essa mensagem que está nessa terceira, né, os terceiros parágrafos que nós destacamos aí do item 11 do Evangelho. Né? Primeiro, né, somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, tudo que nós construímos hoje, seja, né, de boas coisas que nós desenvolvemos em nós, aptidões, conhecimento, aquilo, né, que o Espírito verdadeiramente carrega como tesouro de si, né, que está no Evangelho também, que são as qualidades morais, né, e as conquistas intelectuais, ou seja, as conquistas do Espírito. Né? Esse é o verdadeiro tesouro que ele vai levar para onde quer que vá. Né? Então, essas conquistas, o Espírito, quando ele nasce em uma nova jornada, né, ele nasce qual se fez, ou seja, nessa nova existência, um novo ponto de partida, porém com essa bagagem de conhecimentos já dentro de si. Muitas vezes o Espírito vai, no planejamento reencarnatório, que nós estudamos no encontro anterior, né, ele vai deixar alguma dessas características, dessas aptidões, dessas capacidades hibernando e vai trabalhar outras. Né? Mas, em algumas situações, ele pode sim já utilizar, né, já na nova existência, aquela conquista, aquela bagagem de conquista anterior, que foi o que nós citamos, né, vocês vão recordar, lá no estudo anterior, nós falamos do exemplo, né, desses grandes gênios, né, que numa existência conseguem logo de cara despertar habilidades que certamente conquistaram em existências anteriores. Né? Então, somos herdeiros de nós mesmos. Né? Numa nova existência, partimos, né, daquele ponto, do novo ponto de partida, mas com as conquistas anteriores. E onde é que vão se concentrar, né, como nós falamos no slide anterior, onde que deve se concentrar nossa atenção? Nas tendências más, né, que se manifestam, né, em nós e que nós temos consciência desde que estejamos despertos, né, e com o espectador ligado, né, para que possamos trabalhar né, a correção desse rumo, né, que a gente tende a seguir por esses vícios de comportamento ou essas aquisições também infelizes, né, que infelizmente nós tivemos em vidas anteriores. Né? Mas fica claro também nesse parágrafo, né, que uma vez trabalhando, né, e corrigindo esses equívocos que trabalhando esses pontos, né, que são os nossos vícios morais, nós vamos conquistando, consolidando essas conquistas até chegar a um ponto que nenhum traço mais nós conservaremos. Né? Por exemplo, não podemos falar isso hoje nessa atual existência, a grande maioria, a maioria esmagadora de nós que está encarnada nesse planeta, nessa atual existência, nós não podemos falar que essa conquista já se deu, por exemplo, com relação a um dos nossos principais vícios morais, né, que é o egoísmo, né, ou a outra chaga moral que foi aí citada no slide anterior, o orgulho. Né. Então, esses pontos nós vamos trazendo e trabalhando em cada jornada, em cada existência, uns mais do que outros, né, mas sempre a cada espírito cabe, né, a decisão de imprimir a velocidade necessária, né, nesse progresso, mas trabalhando esses pontos chegará certamente um dia que nenhum traço dessas chagas morais nós carregaremos em nós. E isso também, para finalizar, né, esse slide, nós trazemos também um ponto muito importante, né, que como eu já tinha comentado anteriormente, que é a interrupção temporária. Né? Por que temporária? Né? Vamos ler que nós vamos entender. O esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual,
readquire o espírito da lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, enquanto durar, né, a jornada do espírito, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Então, olha que interessante, né? É um ponto importante também, né? Esse ouvido, né? Esse esquecimento, ele se dá temporariamente, né? É uma interrupção temporária para que o espírito, como está, né, lá no slide inicial com o Miramês, de uma forma muito clara, para que o espírito possa se dedicar à vida presente, né? Mas voltando à vida espiritual, o espírito tem condições de recordar, e a comparação que está lá no Evangelho é muito interessante, porque ele compara, né, como se fosse uma noite de sono, né? Ou seja, o fato do espírito voltar ao plano espiritual, representado aí pelo dia seguinte ao acordar, né? Não impede, né, pela noite de sono, de que ele se recorde do que fez no dia anterior, ou seja, né, a noite de sono aí representada, né, comparada como esse período em que o espírito está encarnado e com, né, a sua atenção toda voltada para o desempenho naquele período, né? Mas isso não impede que o espírito, voltando ao plano espiritual, se recorde, né, das suas, está gravado, né, na sua estrutura, né, do perispírito, toda a história que ele teve nas existências anteriores, né? Isso é algo muito importante também da gente deixar claro isso, né, no estudo sobre o esquecimento do passado. E aí eu trouxe um texto muito bonito, né, que está lá no livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. O título desse capítulo é o capítulo de número 64. O título é Fermento Velho, né? Lembrando que o fermento velho é aquele que não atende, né, aos propósitos, né, de trabalhar a massa como deveria, né? Então vamos ler, porque vale a pena, eu até coloquei aí, para que vocês possam acompanhar, né, sobre exatamente o esquecimento do passado, né? E a gente vai encerrar o estudo de hoje com a leitura, né, e as reflexões que ficam, né, sobre esse tema que nós trabalhamos hoje, com as colocações aí do capítulo Fermento Velho, com reflexões belíssimas que Emmanuel nos traz pela psicografia de Chico Xavier. Está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 64. Vamos ler, então? Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito, na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nós embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possui as forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse Jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Então, com as reflexões aí desse texto belíssimo de Emmanuel, né, lembremos que
né, que nós possamos ser, né, estar preparados, né, para sermos essa nova massa espiritual, né, e dedicarmos aquilo que realmente nos interessa, né, atenção para os pontos que precisamos trabalhar nessa atual existência, deixando a curiosidade, né, sobre o que fomos ou deixamos de ser no ontem. Muito obrigado e até o próximo estudo.